se sentir à vontade, você pode começar. Gostaria de agradecer o professor Vitor e o professor Rodrigo pela presença na sua banca, por ter aceitado o seu convite. E pode utilizar seu tempo. Você tem 20 minutos para fazer a sua apresentação, tá bom? Certo. Então, vamos começar então, né? Primeiramente, boa noite aí a todos. Boa noite. Meu nome é Yuri, né? O tema do TCC é Estudo na Execução de Serviços de Terraplenagem em Obras Residenciais na cidade de Rubiataba, Goiás. Orientação aí da professora Janaína. Então, a cidade de Rubiataba, né? Os primeiros habitantes da cidade chegaram por volta do ano de 1945 com o intuito de utilizar essa região aqui para agropecuária e agricultura, né? E por ser uma terra muito boa, assim, foi muito bem fertilizada, né? Os outros foi chegando mais gente, né? Foi até se tornar uma cidade mesmo. Ela é mais conhecida por ser um polo moveleiro, né? Mas não é a principal renda da cidade hoje. Ela conta com cerca de 20 mil habitantes, tem a usina também, né? Que trouxe mais pessoas, né, para a cidade, mais oportunidade de emprego, né? Então, a cidade foi crescendo e com isso novos loteamentos, né? E novas obras foram surgindo. E Souza e Catalani fala a respeito do serviço de movimentação de terra, né? O serviço de movimentação de terra para eles é a retirada ou inserção de solo, né, em algum terreno para receber a obra, né? Então, é a parte do serviço de movimentação ali que você faz para atender os requisitos de projeto, de movimentação de solo. Silva fala sobre a atenção, né, e o cuidado que tem que ter nessa parte de serviço de terraplenagem, porque é uma etapa que demanda tempo, muito tempo, é de maquinário pesado, então o custo é alto. Então, do mesmo jeito que você faz o planejamento para toda a obra, também tem que ser feito para a parte de terraplenagem. Com isso, né, o trabalho aí vai ser em relação ao serviço de terraplenagem na cidade de Rubiataba para obras residenciais. O método que foi utilizado aí foi revisão biográfica, né, dos principais autores em relação ao tema de terraplenagem, altimetria, enfim, todos os temas que foram listados no projeto. E foi feito o estudo de caso, né, fez levantamento primeiramente com a empresa responsável pela engenharia da cidade para saber quais as obras, né, que iam estar nessa etapa de serviço de terraplenagem nesse loteamento, que chama Jardim das Acácias aqui da cidade. Foi feito esse levantamento, né, quais obras estariam nessa etapa no período aí de estudo, foi feito estudo de caso em cima dessas obras referente a cada etapa de serviço. Fez o acompanhamento, né, de cada etapa, todos os dados foram coletados, né, anotados para a criação de tabela, quadros, para cada etapa, né, de serviço acompanhado ali para saber o maquinário, o tipo de serviço que era, enfim, todas as etapas de trabalho. E tudo de acordo com a NBR 5081 de 2015. A NBR, ela é responsável pelo controle de qualidade, né, tecnológico do serviço de terraplenagem de obras residenciais. Então, ela mostra que a aplicação do serviço da norma tem que ser a partir de terreno de 1 metro ou com volume mais de 1 metro cúbico. Porém, toda obra que faz esse serviço de movimentação é recomendado que se faça a aplicação da norma, né? E resultados de discussão. McCormack fala sobre altimetria, né? Altimetria é o estudo que faz o terreno para saber as altitudes, as cotas, o nível que vai ficar esse terreno para determinada obra, né? Então, é a parte de levantamento topográfico mesmo, saber todas as características do terreno, né, do relevo ali, para você fazer da melhor forma possível, né, otimizar ao máximo esse serviço. Quando você sabe todas as características do terreno, consequentemente, você vai saber aplicar cada etapa da maneira correta, no lugar correto do terreno. O medida fala sobre a limpeza do terreno. Assim, para cada tipo de terreno, para cada vegetação que você tem no terreno, você tem uma modalidade para se aplicar a limpeza. Se é uma vegetação rasteira, você tem pequenas árvores, você tem árvore de grande porte, que é o caso das obras aqui que acompanhamos, então você vai fazer um serviço com maquinário pesado, né? Vai ser feita toda a retirada da vegetação que não vai ser utilizada ali, que vai atrapalhar na construção da determinada obra, e vai ser feita a retirada, né, desse entulho e dessa vegetação no local adequado. O DENER 280/97 fala sobre corte, né, que o corte é uma elevação que você tem no terreno que precisa ser retirada para seguir os requisitos de projeto e para você ter o terreno nivelado, né? Cada corte aí, seguindo as altimetrias, topografia e tudo, você tem que fazer o corte no lugar certo, no melhor local para ser aplicado esse corte. O aterro não é uma questão muito boa de você trabalhar, né? Porque você está colocando um solo ali que não é característico do local, não é natural do local. Então,
como esse solo vai comportar ali é muito instável. Mesmo que você faça um estudo muito bem planejado do local, com as melhores equipes, se esse terreno for feito num local não tão apropriado, então você é um terreno difícil de trabalhar. Não é recomendado trabalhar com aterro, mas infelizmente tem hora que vai ser trabalhado. Aterros muito grandes, né? Aterros pequenos até é considerável. Porém, tem essa variação aí. Você não tem certeza das características do solo naquele local. Ribeiro fala sobre a compactação do solo, né? A compactação do solo é a aplicação da carga que você faz, a aplicação de carga contínua, né, para compactar o solo à massa, aumentando a resistência, fazendo o solo mais permeável. Então, para você aumentar as características para o lado positivo do solo, para ele aguentar, aliás, a fundação e a estrutura em si, né? Esse serviço de movimentação de terra, né, ele já vem sendo aplicado desde a antiguidade, né? As pirâmides, os canais de irrigação ali dos rios Nilo e Eufrates. Então, assim, obras imensas, né? Que, assim, pelo recurso que tinha na época, é até meio que inexplicável como que eles conseguiam fazer aquilo tudo ali com os recursos que eles tinham na época, né? E Lime Nobre Júnior fala sobre os maquinários, né? Que são utilizados aí nas etapas no serviço de terraplanagem, né? Que, por ser de maquinários pesados, demanda muito tempo. Então, o planejamento, né, como já disse, o planejamento tem que ser feito muito bem elaborado, porque se você tem um serviço mal feito ou com uma mão de obra não tão especializada, você vai atrasar o cronograma, você vai ter gastos ali que não foram planejados, né? Então, tudo que você tem que fazer no serviço de terraplanagem tem que ser como se faz todo o resto do projeto. É uma etapa muito a base de tudo ali para você começar a obra, né? Então, se você tem um serviço de terraplanagem bem feito, consequentemente, você vai ter uma obra bem feita também em si. Kerr fala sobre o tipo de solo, né, predominante no estado de Goiás, que é os lacossolos. Eles são solos profundos, né, com uma coloração contínua ali, mas mesmo nas cores de solo ali. Ele tem característica de ser um solo com pouco silt, né, em relação à argila, um solo resistente, bem permeável também. Então, um solo bastante bom para esse serviço, né, para a obra em geral. Aí até o século XIX, né, o maquinário que era utilizado no serviço de movimentação de terra era bate-cavalo, que era uma caçamba, né, que tinha uma lâmina de corte, e por tração animal ali você fazia tanto o serviço de corte do solo como movimentação. E também as ferramentas manuais ali, né, como pode ver na foto. Então era bem rústico mesmo pela proporção das obras que faziam, né? Então o pessoal aí era bem apto a esse serviço. Radish fala sobre, né, alguns maquinários que podem ser utilizados nesse serviço de terraplanagem. Ele cita alguns, né? Dependendo do porte da obra, vai ser o porte do maquinário. Mas ele fala escavadeira, pá carregadeira, reta escavadeira e caminhão de carga. É os mais comuns, né, para tipo de serviço de obras residenciais, né? Então, os mais utilizados. E a fabricante, Caterpillar, fala sobre o consumo de combustível desse maquinário, né? Então, se você tem um maquinário pesado desse porte, consequentemente, ele vai consumir muito combustível. Então, você tem que saber, tem que ter uma mão de obra especializada, tem que ter uma revisão daquele maquinário ali constantemente, tem que saber onde vai aplicar esse maquinário, né? Se você tem um serviço, que você vai colocar um maquinário que não suporta totalmente aquele serviço, consequentemente vai forçar mais o motor, vai consumir mais combustível. Então tem que fazer todo esse planejamento também a respeito do maquinário, tipo de maquinário para cada tipo de etapa, para cada tipo de serviço que vai fazer dentro da obra. Então, conforme a intensidade do uso do maquinário, vai ser o consumo de combustível. Então, tem que ser muito bem pensado também. Aí tá alguns maquinários, né, que são utilizados nesse serviço de terraplanagem. Tem a reta escavadeira, né, que faz movimentação de terra, carregamento ali dentro da obra, caminhão basculante, né, caminhão de carga, pá carregadeira de esteira, também faz a limpeza de terreno, nivelamento, diversas outras funções. A Bobcat, que é mais utilizada para serviços pequenos, né, para movimentação de solo pequeno, para perfuração de vala de hidráulica, passagem de esgoto, coisas assim. Moto scraper, que faz mais para serviço de pavimentação, né, obras de grande porte, com muita movimentação de terra, então mais utilizada nessa etapa. Rolo compactador, mais conhecido como pé de carneiro aí, né, é para compactação de solo de obras maiores também, né, onde tem aterro, então é usado nessa parte. E, né, os serviços que foram acompanhados em obra, né, em campo, foram listados nesse quadro, colocando cada item, quantidade de funcionários, maquinário, tempo gasto, e se estava de acordo ou não com a norma. De acordo, ou estava conforme, não conforme, ou não se aplicava a norma. Então, tem estudo de solo, não foi aplicado a norma, né? Tem a limpeza do terreno, um funcionário que fez esse serviço, com a pá carregadeira, cerca de um dia. Estava
com algumas não conformidades com a norma. Marcação de nível foi feito por 3 funcionários, foi um serviço manual e em tempo de meio período. Também alguma não conformidade com a norma. O corte foi feito por um funcionário com a reta escavadeira e cerca de 2 dias. Estava conforme com a norma, seguia as especificações da norma. Aí estava atento também com a carregadeira, cerca de 2 dias, conforme, nivelamento, um funcionário para carregadeira, conforme também, cerca de 2 dias. Compactação de solo, um funcionário com compactador de solo manual, cerca de 2 dias também estava conforme a norma. E o acompanhamento, esse acompanhamento é o acompanhamento do engenheiro na obra, né? Se ele estava presente ali nas etapas de serviço da obra, se estava acompanhando o projeto ali de como deve ser prescrito pela norma, né? E tinha alguma não conformidade aí também dessa etapa. Segurança do trabalho, né? Fiscalização de segurança do trabalho deixa a desejar também, né? Porque estava não conforme, tinha algumas especificações não conforme. E o gabarito é feito de acordo também. Aí dessas 10 etapas, né, que foram avaliadas e ativadas em campo, 5 estavam de acordo com a norma, 4 tinham alguma não especificação e uma não foi aplicada, né? Esses itens é o item 2, não tinha alguma não conformidade, que é a limpeza do terreno. É feita a limpeza do terreno, só que assim, faz a limpeza do terreno e na retirada do limpura ali, eles deixam alguma vegetação, né? Não é folhas, assim, é uma vegetação até considerável, né? Porque para passar para a etapa do corte, você tem que ter um terreno limpo, né? Apto para fazer o corte. E nessa etapa eu deixava algum resto ali de vegetação. Então, poderia atrapalhar no decorrer da obra. Aí o item 3, que é sobre a marcação de nível, assim, né? Não tem estudo topográfico do terreno. Eles fazem ali, o projeto chega para eles, né? E eles vão fazendo ali o corte ou aterro necessário ali, pega um ponto de referência e vai marcando o nível. Não tem, sim, um estudo, não é planejado fazer esse nivelamento, essa marcação de nível do terreno. Então, eles fazem com a experiência que eles têm na prática mesmo. O item 8, que é o acompanhamento, né, como eu falei. O engenheiro chega lá com a equipe lá na obra, né? Ele entrega o projeto para essa equipe e ele volta ali para fazer um acompanhamento, no máximo uma vez por semana, ou se tiver alguma dúvida de projeto, né? Os funcionários ali têm alguma dúvida de projeto, será que isso é assim, vai entrar em contato com ele, ele vai lá para explicar essa dúvida. Então, o acompanhamento é bem fraco mesmo, assim. Mesmo que você tenha uma equipe boa, né? Você tem que estar em cima, você tem que saber como está fluindo o decorrer da obra, né? Você não pode deixar por conta da sua equipe, você tem que saber como está andando, se estão seguindo as orientações de projeto, se está tudo de acordo. O item 9 aqui é o caso de segurança do trabalho. Assim, os operadores dos maquinários, eles utilizavam um abafador de ruído, mas só também. Outros equipamentos de proteção, capacete, luva, então realmente não usava nenhum, era somente o abafador de ruído. E o que não se aplicava à norma é o estudo de solo, né? Não fazia nenhum tipo de laudo de sondagem. Tanto pelo porte da obra, né? Que é uma obra pequena, então o custo não seria muito viável para trazer uma empresa que eu acho que é mais próxima aqui da cidade que faz esse tipo de serviço em Anápolis. Não está certo, né? Você sabendo as características do solo, consequentemente o serviço vai ser otimizado e você vai gastar menos para fazer um serviço mais bem feito, né? Porém, não faz esse serviço. Não tem estudo lá de sondagem do solo. Nenhum. O que vai ali é, por exemplo, o pedreiro ou o mestre de obra diz, não, tem 20 anos de experiência. Eu fiz todos esses anos, eu fiz assim, nunca caiu, então não vai cair. Então, faz aí, né? Vai cair? Não, mas tá errado, né? Sim. E quanto mais informações você tem do solo, mais seguro vai ser a sua obra. E aqui, Gadeira fala sobre os custos dentro da obra, né? Se tem custos diretos e custos indiretos. Os custos diretos é um custo quantitativo, é um custo que você já tem um prazo determinado para saber ele. Então, ele tem valor unitário igual, mesmo que as quantidades sejam diferentes. Então, é um custo que você já tem ele estabelecido, né? Os indiretos é mais uma questão administrativa. Sim, ele pode ocorrer em qualquer tempo da obra, ele não é um prazo determinado. Em qualquer momento da obra, ele pode acontecer esse custo indireto, tanto de juros, mais a parte administrativa também. Ou como alguma coisa que necessita, não estava previsto na obra, acontece, né? Então, é um custo indireto também. Aqui é um orçamento, né, disponibilizado pela WJ Terraplanagem. Eles disponibilizaram aí um orçamento de limpeza do terreno, bota fora, escavação, carga e transporte. Escavação, carga e transporte, entra também o corte e o aterro, está tudo incluso aí. E a compactação do solo. Então, assim, tá a quantidade, né, a unidade de medida de cada... Eles não fazem por hora trabalhada, esse não fez por hora trabalhada, foi por quantidade e volume de terra, que foi movimentado, o corte ou o carregamento. Tem os valores unitários e o valor total. Deu o valor total de R$ 7.088,85. Para esse tipo de serviço,
pelo porte da obra, é um valor considerável. Então, assim, tem que ser muito bem feito e muito bem planejado, né? Porque esse valor está para não ocorrer nenhum imprevisto, né? Mas aí, se eu não otimizar o serviço, o maquinário tiver que rodar muito ali dentro da obra, atrapalhar alguma movimentação, locomoção dentro da obra, consequentemente, esse valor vai ser muito maior. Então, tem que ser muito bem planejado e muito bem executado profissionais, bons profissionais, com maquinário bom também, para que não haja esse tipo de imprevisto, né? Mas, pela quantidade de itens que são feitos aqui, né? Quantidade de serviço que foi feito, o valor é considerável pela quantidade de serviço. Chegamos às conclusões aí. Então, né? Como falado aí, o serviço de terraplanagem nessas cidades aqui, na cidade de Ubirataba, sim, ele não é levado à norma, ele não segue a norma à risca. O que faz é assim, não, vamos fazer do jeito que nós sabemos fazer, para o que precisa fazer, o que acha certo, o que tem necessidade de ser feito. Então, assim, às vezes, muitas vezes aqui, o que estava de acordo com a norma, muitas vezes nem sabiam que era assim na norma. Fazia porque tem experiência no tempo de serviço e fez o serviço assim. Então, em relação à norma, deixa a desejar, né? Mas, pela porta da obra, pela quantidade de habitantes da cidade, pelos equipamentos que tem fornecido, foi 50% dos 10 itens que foram, né, relacionados aí na tabela, 50% estava de acordo. Então, não é o ideal, né, mas é um valor até aceitável pelo porte da obra e pelos serviços que são feitos aqui, né, pela não conformidade também dos outros serviços. Então, são até aceitáveis, né. Então, o serviço de terraplanagem, né, ele tem um custo alto, né, como podemos ver em relação ao porte da obra. Quanto maior a obra, maior vai ser o gasto com o serviço de terraplanagem. Então, assim, o serviço tem que ser muito bem pensado, tem que ser muito bem planejado, tem que ser um equipamento bom, com mão de obra especializada, né, utilizando ao máximo o serviço, sem deixar cair a qualidade. E quando você tem um serviço bem planejado, você tem profissionais competentes para aquele tipo de serviço, o seu cronograma, você cumpre o cronograma, você não tem gastos indesejados, você tem uma obra bem feita com segurança e qualidade, né? Então, essa parte da etapa de serviço de terraplanagem, então, tem que ser muito levada à risca mesmo, para que você tenha uma obra de qualidade com segurança. Que foram as referências utilizadas na apresentação. E é isso. Parabéns, Yuri, pela apresentação. Você gastou 17 minutos para poder apresentar. Então, sua apresentação foi 17 minutos, está dentro do tempo, eu tinha até 20 para poder apresentar. Eu vou passar a palavra para o professor Rodrigo, para o professor Vitor, eles podem decidir quem fala primeiro. E aí, depois que eles fizerem a arguição, eu quero conversar também com você um pouquinho, tá bom? E aí, durante a arguição dos professores, você escuta atentamente, porque o que eles vão falar são as sugestões para melhorar o trabalho. Então, a gente tem que colocar isso em prática, tá bom? Aí, vamos escutar. Se eles te perguntarem alguma coisa, você responde. Se não, no final, eu abro para você um espaço para que você possa falar também. Tá bom? Podem começar. Eu vou começar aqui então, Rodrigo, pode ser? Certinho. Beleza. Yuri, parabéns pela apresentação do seu trabalho, tá? Eu participei da banca do seu pré-projeto, né? E pude perceber uma melhora significativa no que você queria realmente fazer, né? Porque quando a gente avaliou o seu pré-projeto, eu percebi que existia uma dúvida muito grande sobre o que ia ser feito, a gente tinha uma falta de objetivos muito grande, né? E agora eu vi um foco muito maior no seu trabalho, né? Já quero começar parabenizando por aí, tá bom? A princípio, eu queria comentar um pouco sobre o trabalho escrito, mas comentando também sobre tudo que você falou, né? Eu percebo aqui no seu trabalho que você tem que dar uma olhadinha de novo nessa questão do modelo, tá? De como como que você tem que escrever, porque lá você colocou abstract, colocou lista de figuras, lista de tabelas, essas coisas que eu acho que não tem necessidade. No modelo atual que vocês estão trabalhando, eu acho que isso não tem necessidade, né? Eu posso estar enganado, mas eu acredito que não. Então, dá uma olhadinha nisso daí, tá? Você corrige com a orientadora sua, tá bom? De maneira geral, o que eu percebi, né? Quando você colocou ali no início que você começou a falar de Rubiataba, que você, né, ambientou o trabalho de você, hoje que falar de terraplanagem, eu imaginava, né, antes de você apresentar, eu imaginava que você ia fazer um estudo de caso, né? Que você ia fazer um estudo de caso, que você ia aplicar realmente assim o que você viu da norma
tá? Realmente essa construção está ok? Não, tudo bem, está certo, não está errado, vou indicar soluções, né? Mas o que eu vi aí no trabalho, ele foi um pouco disso, né? Mas você levou também mais para o lado da revisão. Você gastou grande parte do trabalho da sua apresentação falando sobre o que é terraplanagem, sobre aqueles termos principais, o corte, né, o nivelamento, a altimetria e tudo mais. Eu vou dar uma sugestão para você, assim. Eu acredito que o seu trabalho ele ficaria melhor se você fizesse um estudo de caso, né? Ao invés de você misturar, por exemplo, essa revisão com a... Porque você deu pouquíssima ênfase no resultado da sua tabela, né? Foi pouquíssima ênfase. Você enfatizou muito mais no seu trabalho a questão do conceito, do que é os conceitos, né? Isso não está errado, né? Mas como você estava se propondo a fazer um trabalho prático também, é de se esperar que você dê uma ênfase, inclusive, maior nessa parte do que na parte teórica, né? Porque pressupõe-se que quando a gente está lendo um trabalho desse tipo, você vai falando o conceito ali, a gente, né, quem está lendo, os avaliadores que estão lendo aqui, eles vão saber isso daí, né? Então, assim, é claro que você não vai deixar de citar o conceito tudo, mas não precisa de tanta ênfase no conceito, né? Então, a minha sugestão, assim, de maneira macro no trabalho, é fazer um estudo de caso. Então, voltar a sua discussão muito mais para a parte do que você viu lá, do que você viu na obra, né? Ah, eu vi que teve vegetação, mas, por exemplo, você poderia citar qual que é o problema que a vegetação causa, né? Você citou, você falou que tem problemas, mas tudo bem, não foi feito nada, o que isso acarreta, entendeu? Era isso, um pouquinho disso que eu queria ter visto mais. Você explorar mais esses defeitos que você encontrou na obra, explicar o que eles acarretam e mostrar soluções, né? Porque você falou o que não foi feito, de acordo com a norma. Beleza, certinho, mas aí que está a análise do engenheiro, né, do engenheiro civil. O que aquilo acarreta, o que eu faço para melhorar, qual é a minha proposta, né? Eu penso assim, na minha concepção, vocês poderiam trabalhar dessa forma, né? De maneira nenhuma estou né, tirando a questão do seu trabalho, tá bom, né? Mas se você reformular ele, trabalhar em cima de um estudo de caso, não reformular tudo, mas voltar essa discussão, né, que você fez teórica para o estudo de caso, talvez fique melhor, porque ele fica desconexo, né? Tem aqui o estudo, tem o caso que você colocou, tem a teoria, mas eles não estão assim, ó, não estão conversando, né? Eles estão meio que batendo cabeça ali. Tanto que na apresentação você começa a falar dos conceitos todos, de repente muda tudo e vai falar do estudo de caso, né? Então, talvez quando você for fazer essa reformulação, né, uma sugestão minha, né, que você deixe o texto mais fluido, que você observe melhor, né? Quando você for falar de altimetria, não sei o que, do corte e tudo, fala isso apontando para os defeitos da obra, ou então apontando para aquilo que você viu de coisas certas ou de coisas erradas na obra que você estava analisando. Aí o trabalho fica rico. Eu acredito que ele fica rico e você consegue apresentar melhor, né, dar uma ênfase maior no seu resultado. Tá legal? Com relação à norma 5681, né, quando você fala que atende os requisitos ou não da norma, eu queria te perguntar se... É porque eu não vi a norma, né? Mas, assim, são todos os requisitos, parte dos requisitos. Como é que funciona esse atendimento à norma que você comenta? Que eu coloquei na tabela, né? Você tá falando. A norma 5681, você fala que atende ou não, né? Todos aqueles ali são aqueles 10 requisitos ou existem mais ou menos? Como que foi? Você focou só nesses 10? Não, existem mais. Eu foquei nos 10 porque foram as etapas que eu acompanhei na obra, né? Mas existem mais requisitos dentro da norma. Então, aquele ali foi o que eu acompanhei em obra. Que estava na etapa que estava acontecendo, eu estava acompanhando. Isso. Talvez você possa descrever isso melhor um pouco na metodologia, né? Você fala uma linha lá no final da metodologia, você fala assim, não, foquei nisso. Talvez você pudesse esclarecer melhor, dentre os requisitos que a norma 5681 estabelece, né? O presente trabalho observou essas 10, aí faz a listinha ali, bonitinho, né? Deixa ela destacada, evidente, põe ali uma lista de tópicos, para quem for ler, ficar mais claro isso daí, beleza? É uma sugestão também que eu faço a você, tá? Com relação àquela tabela que você colocou lá no final sobre o orçamento, né? Quando você colocou aquilo lá, eu senti aquilo lá muito desconectado do texto, porque você fala de orçamento e aquela tabela aparece lá
e não vi ela acrescentando ou nada ali, né? Então, eu acredito assim, que talvez você tenha que fazer uma chamada para aquela tabela, mostrar o que está lá naquela tabela, né? E quando você chega lá no resultado de 7 mil reais, se eu não me engano, né? Volta naquele slide da tabela lá, por favor. Aí. Bom, esse resultado no final aí é um valor unitário, é R$ 7.088. Aí eu te pergunto, é por metro quadrado, é pelo lote, né? Que tipo de unidade você trabalhou aí, né? Qual foi essa despesa que você colocou em função de quê? De um lote inteiro? Não, tem aqui, ó, tem um valor unitário de cada uma e tem a unidade, metro quadrado, metro cúbico, metro cúbico. Esse valor total é de cada unidade para cada tipo de serviço para cada unidade. A limpeza em metro quadrado tem 300 metros quadrados. Bota fora 70 metros quadrados e esse valor de 7 mil é a soma de todos. Entendeu? Certo. Então, assim... Cada valor unitário em relação ao volume de terra, entendeu? Ao volume de solo que foi movimentado ou cortado ou retirado ali do terreno. Ah, tá. Não, então deixa isso mais... Então, assim, agora eu entendi. Então, você coloca isso no texto também, né? Coloca direitinho aí, porque quando você lê 7 mil reais ali, aí eu... Poxa, mas... porque o lote pode ser maior, menor, você falou que coloca o loteamento, né? Eu conheço o tamanho do lote, mas o professor Rodrigo às vezes não conhece, né? Então, ele fala assim, poxa, mas pode ser um lote grande ou pequeno, e aí, né? Tá? Então, uma sugestão aí para você colocar nesse sentido, tá bom? Você colocar com a unidade. Ah, para um lote inteiro, exemplo desse lote aqui, foi gasto isso, né? Então, pô, perfeito, beleza. Né? Colocando as dimensões aí e tudo mais, tá? Então, assim, mais uma sugestão para você colocar, né? Para você trabalhar com, quando você colocar lá na sua introdução, às vezes um referencial teórico, citando, né, esses termos da norma que você trabalhou, né? E citando eles, colocando, como eu já tinha falado para você, colocando, apontando nos erros do seu, nos erros não, nas coisas que você apontou lá na sua vistoria, no que você trabalhou, no estudo de caso, né, no trabalho de campo, tá bom? Tranquilo? Então, assim, de maneira geral, era isso que eu queria passar para você, né? Eu acho que, assim, uma evolução muito grande, mas a gente pode melhorar, porque eu sei que o que você realmente fez, você pegou, você olhou, trabalhou em cima, só que eu estou vendo um problema, assim, de organização dos dados. Talvez a ênfase não foi dada no que você fez, né? Você deu pouca ênfase no que você fez. A gente tem que dar mais ênfase no que você fez. Valorar mais, né? Dar mais valor naquilo ali, tá certo? Então, se vocês como sugestão, né, puderem fazer isso aí, eu acho que vai engrandecer demais o trabalho de vocês, né? Vocês podem, inclusive, publicar isso depois em alguma revista do tipo, tá bom? Então Yuri, é isso que eu tinha para falar para você, tá? Espero que você seja um bom profissional na área que você vai trabalhar agora, tá bom? E que vocês depois deem uma olhada nessas sugestões que eu dei para vocês, né? Para poder melhorar 100% o trabalho de você. Seu trabalho, na verdade. Tá bom? Então, um grande abraço. Obrigado. Obrigada, professor Vitor. Professor Rodrigo, fique à vontade para fazer suas considerações. Boa noite, professora Janaína, professor Vitor. Desculpa te interromper, é só porque talvez a nossa chamada caia, porque como a gente está, o Vitor fez... Não, acho que não vai cair, não. Eu acho Há muito que tempo? se cair, vou tentar ser breve. volta, tá bom? Tá jóia, tá jóia. Então tá bom. Boa noite também, Yuri. Prazer ver você, ver o professor Janaína, professor Vitor, prazer ver você. E obrigado pelo convite. Eu vou tentar não repetir o que o professor Vitor já falou, eu fui muito feliz na colocação dele. Eu acho que o principal ponto do seu trabalho é a questão do objetivo, né? E até você lá no início, tá na sua introdução, você fala que o objetivo é mostrar a importância de seguir as normas da terraplanagem. E isso ficou meio perdido lá no final. Você acabou falando muito bem da parte da revisão bibliográfica, talvez a revisão bibliográfica seja uma das mais completinhas que eu tenho acompanhado nessa leva de trabalho. E aí você vai para a parte que você fez das tabelas, dos dados que você colheu, mas ficou faltando essa conexão final, fechar mesmo o seu trabalho, como o professor Vitor falou, dando mais ênfase na parte do estudo do caso, principalmente fazendo esse link com o seu objetivo. Né? Seu objetivo lá no início era mostrar a importância de seguir.
Mas você não falou em momento algum qual que é a importância de seguir as normas para fazer a terraplanagem. Você falou que não seguiu isso, igual nas tabelas suas, né? A quantidade que não seguiu, o que não foi seguido, mas e daí? Não seguiu, mas e qual a importância disso ter acontecido, não ter seguido? Então, eu acho que na parte do trabalho, assim, de forma geral, o principal ponto que você pode analisar é isso aí, né? Tentar direcionar um pouco mais e aproveitar mais o seu estudo de caso. Você tem um estudo de caso muito bom, você tem dados, dá para ver que seus dados foram bem colhidos, bem analisados, isso fica bem claro na metodologia, a forma como foi feito, falta você aproveitá-los um pouco melhor, tá? Então, assim, na parte geral do seu trabalho, que eu poderia tentar te acrescentar, seria isso, para você dar uma repensada se for direcionado ou não essa questão dos objetivos. Em relação ao trabalho escrito, o professor Vitor falou sobre a questão do formato, né, do modelo utilizado. O abstract não tem problema você deixar, não. É opcional na norma de artigo, na 6028, de 2018. A gente não coloca no nosso modelo, é verdade, mas não tem problema, não. Ele fica bem bacana. E as tabelas de figuras, de quadros, se você quiser deixar também, pode deixar. Eu acho que talvez precise tirar. De todo modo, se a gente for publicar esse artigo em alguma revista, você for publicar, provavelmente você vai ter que tirar isso aí. Mas para um evangelho, eu acho que não precisa mexer nessa parte. A formatação do seu trabalho está bem certa, tá ok. Eu vou chamar a atenção lá no final, nas referências que está fugindo na ordem alfabética. É um problema. Tá? Depois você dá uma conferida nisso. Tem alguns outros detalhes pequenos que eu pontuei aqui no PDF, no final da banca. Eu vou mandar para a professora Janaína e aí ela passa para você, se vocês acharem que for interessante. Tá? Mas o trabalho escrito seu, ele tá muito correto. Você procura erro mais assim, comum que a gente vê, você não acha, né? É mais a questão do conceito mesmo. Partindo para a sua apresentação, eu acho que as figuras da apresentação, você poderia colocar a fonte. Então, todas as figuras e tabelas que você colocou na apresentação, no slide, você pode colocar a fonte. Por exemplo, essas tabelas que você mesmo que criou no trabalho, você coloca, né? E aí, na apresentação do slide, não. Então, se uma pessoa que estiver vendo sua apresentação de slide, não vai saber se é uma tabela que foi tirada de algum autor ou se foi a autoria sua mesmo. Então, dá uma olhadinha nisso aí. Mas a apresentação sua, ela foi uma apresentação também muito correta. Você estava muito nervoso, é fato, é evidente, né? E em alguns momentos falou rápido mais, né? Mas assim, eu fui pegando aqui certinho, fui acompanhando. Você explicou bem o que você se propôs explicar. Alguns pontos, que a questão de vício de linguagem, tem que tomar cuidado, né? Enfim, eu vou até te fazer uma pergunta nesse sentido. Lá no final, você fala que aí na cidade, uma porcentagem das normas é aceito na cidade. Tipo assim, no final você falou que algum dessas uma parte da norma que não é cumprida, na cidade passa, é aceitável. Não? Eu queria que você me falasse melhor isso. Assim, parte da norma pode não ser cumprida aí na cidade, ou não? Como é que funciona isso aí? Não, eu falei assim, né, a opinião minha, né, que eu falei, assim, foi 50% foi cumprido, mas pelo aporte da região, né, das maquinários, tipo de obra que é executada, é até aceitável pelo tipo da obra, né? Não está certo, né, eu disse, não é correto, mas assim, como você vê as outras obras, essa obra em questão foi até bem feita em relação às outras, porque realmente aqui o segmento da norma aqui é mínimo, quase nenhuma norma o projeto é feito correto em cima da norma. Porém, como não tem esse acompanhamento do engenheiro, então a execução é feita da maneira que ele acha certo, da maneira que ele tem experiência daquele tipo de serviço. Então, ele faz como ele acha certo. Então, a norma não é seguida 100%, mas em relação às outras obras, esse 50% é até aceitável, na minha opinião. Não que a norma diga que 50% pode ser cumprido e os outros não. A norma especifica 100% da norma tem que ser cumprida. Mas você viu tanto que é interessante.
Lá na sua introdução, o seu principal objetivo é mostrar a importância de seguir a norma. E lá na conclusão no final, na conclusão sua, você fala que parte dela não é cumprida e não é tão... aqui na cidade é comum e tal, talvez não sei, não fosse tão importante, né? Não atrapalha tanto. Então, pode-se pensar um pouco nisso aí. Não sei se, na verdade, confesso que na conclusão não vi você falando isso, é mais na apresentação. Mas é algo que a gente tem que tomar cuidado, que talvez não bata com aquilo que você está propondo falar no seu trabalho, né? Então, era isso de forma geral. A sua apresentação, junto com o seu trabalho de forma geral, vocês estão de parabéns. Né? É um trabalho que tem muito... dá para ver que você trabalhou mesmo. Revisão bibliográfica, como eu falei, é uma das melhores para mim. Que eu vi bem completo, fala sobre tudo. Então é isso aí, pegar o que você acredita, você que é a professora Janaína acredita que possa melhorar. O professor Vitor falou muito bem, é um trabalho que pode ser publicado, tem condições para isso. Basta só ajustar alguns detalhes aí que vocês vão chegar em alguma coisa com muita qualidade, viu? Parabéns. Obrigado. Yuri, parabéns novamente. Então, eu vi durante a apresentação que você estava bem nervoso, mas você apresentou bem, você conseguiu utilizar o tempo de apresentação, você fez um trabalho que a evolução do seu trabalho foi muito grande. Então, pelo trabalho que você tinha no TCC1 e você conseguiu apresentar no TCC2 esse trabalho, eu fico muito orgulhosa de você, tá bom? Parabéns por isso. Então, você evoluiu muito quanto a esse trabalho. E eu gostaria de te parabenizar por isso, por essa evolução. Então, tudo que os professores falam, a gente vai levar em consideração para poder organizar o trabalho. Porque sempre a visão em conjunto ela é maior, a gente consegue enxergar coisas que a gente que está trabalhando com isso mesmo, a gente não enxerga, porque já a gente leu tantas vezes que passou despercebido. Então, todas essas considerações a gente vai levar para melhorar ainda mais o seu trabalho, tá bom? Eu peço para que você saia, que a gente vai discutir a sua nota, aí depois eu chamo você de volta, tá bom? Certo, obrigado. Obrigada a você.